Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês me fizeram algumas perguntas lá no Instagram, então eu vou responder todas aqui agora. Então vem comigo. Dá tanta vergonha fazer isso, mas tudo bem. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Como você lida sendo cristã na faculdade? Tem aquele tempinho de falar de Jesus para os amigos? Então, gente, eu sempre lidei muito bem sendo cristã na faculdade. Eu nunca tive nenhum problema por ser cristã. Já tive problemas por ter atitudes que condizem a minha postura de cristã. Como, por exemplo, quando eu escolhi meu determinado partido para voltar para a presidência, teve muita confusão em relação a isso. As pessoas me julgaram bastante por eu ter sido cristã e ter escolhido um partido que realmente condiz com os meus valores e tudo mais. Mas, apesar de eu ter me estressado muito com isso e de eu ter me afastado muito das pessoas, porque eu não ia continuar perto de pessoas que não sabiam me respeitar, que não estavam realmente respeitando minha opção, sabe? Então, apesar de eu ter muito problema com isso, pra não criar inimizade e nem ficar com nenhum problema, eu me afastei, ignorei e foi tranquilo depois disso. E lá em Romanos 1,16, se eu não me engano, ele fala assim, que a gente não deve ter vergonha do evangelho. Então, eu também nunca tive vergonha do evangelho, nunca tive vergonha de ser cristã em nenhum lugar que eu estivesse. Então, isso nunca foi um problema pra mim. E se eu tenho tempo de falar de Jesus para os meus amigos? Então, gente, eu tenho pouquíssimos amigos na minha faculdade. E, assim, quando eu consigo espaço, eu realmente falo de Jesus. E é muito bom porque eu falo de uma forma bem tranquila, como se eu estivesse realmente falando de um amigo. E até no momento, assim, que eu vejo que a pessoa tá aperreada, eu tiro lá uma brincadeira, tipo, ó, você tá precisando da paz de Jesus. Então, aí eu começo a falar, sabe? Quando eu consigo ver aquele espaço, quando eu vejo uma necessidade, assim, muito que a pessoa tá precisando mesmo de uma palavra, eu vou lá e falo tranquilamente, não tem problema. E assim, Jesus, às vezes ele faz umas coisas assim que ele chega em mim e fala assim, olha, fala pra aquela pessoa que eu te amo. Ultimamente ele tá fazendo muito isso comigo. Aí, às vezes, eu já revidei muito, já não falei muito isso, mas eu me senti cobrada por não ter falado isso. Então, sempre que Jesus falar, chega naquela pessoa e fala que eu amo ela. Eu tenho que falar, já, Jesus te amo, dou um sorriso e vou embora. Tem que obedecer, né? Então, próxima pergunta. Como evangelizar na escola? Isso é uma pergunta muito boa. E no meu primeiro e metade do segundo ano do ensino médio, eu estudei numa determinada escola que a gente fazia cultos no intervalo. Então a gente chamava os nossos amigos que eram evangélicos e os que eram mais próximos da gente que não era evangélico e a gente ia fazendo cultos, a gente louvava, a gente pregava. E com o tempo esses cultos foram crescendo e no final Deus salvou muitas vidas através desses cultos. Então fazer cultos no intervalo é uma ótima forma de evangelizar na escola. As pessoas, próxima pergunta. As pessoas tiram muito chacota com cristãos na faculdade. Então, gente, comigo nunca tiraram. Mas já vi olhares meio tortos por eu ser cristã, por eu ter vestimentas diferentes. Então, já vi isso. Próxima pergunta. Já ouviu alguma piadinha por ser evangélica? É basicamente a pergunta anterior. Eu nunca ouvi, assim, eu acho que eu já ouvi, mas eu não me lembro, então eu não posso informar isso com certeza. Mas, como eu já havia respondido na outra pergunta, já vi sim alguns olhares diferentes e as pessoas se afastarem de mim por eu ser evangélica, mas nunca liguei pra isso, nunca me importei. Dicas iniciais do cotidiano cristão para um jovem novo convertido que não nasceu no evangelho. Essa pergunta é maravilhosa. Então, gente, dica para você que não nasceu no evangelho e o que você faz no seu cotidiano. Bom, se aproxime de Jesus. Isso é tudo. Tenha ele como seu amigo. Então, quando a gente tem um amigo, a gente quer incluir tudo. Assim, quando a gente tem realmente um amigo de verdade, a gente quer incluir na nossa vida inteirinha. Então, assim, eu não vou dizer a vocês que é muito fácil colocar Jesus como nosso amigo, porque a gente dizer que ele é nosso amigo é muito fácil. E nos momentos difíceis é muito fácil também. Mas em tudo não é fácil, porque a gente tem uma vida assim muito corrida, muita coisa pra fazer, e às vezes a gente acaba não separando um tempo pra Jesus. Mas separa um tempo pra ele, eu mesmo tenho meu momento pela manhã antes de fazer qualquer coisa. Pra ter o meu devocional com Deus, pra ter o momento que eu leio a palavra, que eu oro, que eu falo com Ele, que eu canto. Então, eu me sinto muito bem fazendo isso. Então, se você
incluir Jesus no seu dia a dia, se você, mesmo fazendo tarefas diárias, você tá lá na mente, você tá lá conversando com ele, é realmente como se fosse um amigo, gente. Às vezes é coisa de louco, mas é realmente loucura. O evangelho é uma loucura, porque a gente tá acreditando que a gente não vê. É uma loucura, mas é uma loucura maravilhosa, meu Deus, é maravilhoso. Então, inclua Jesus no seu dia a dia. Próxima pergunta: como evangelizar em locais públicos? Então, gente, aqui na nossa igreja a gente tem a evangelização normal nos domingos, mas também tem a evangelização. Então, nesse evangelismo semanal, a gente evangeliza nas casas, a gente vai pegando algumas casas de alguns irmãos que disponibilizam, então na frente das casas a gente faz esses cultos e é muito bom porque as pessoas ouvem a palavra de Deus. Próxima pergunta: como dizer para alguém que adorar santo sem entrar é pecado, sem entrar em discórdia? Então, gente, eu já tive uma situação dessa no médio e eu simplesmente falei que, por exemplo, Maria foi sim uma mulher muito respeitada porque foi a mãe de Jesus, mas que a gente realmente não deve adoração a ela, porque o único que deve ser dado a nossa adoração é Deus, porque isso está na Bíblia, isso tem base bíblica para isso. E Maria deve sim ser respeitada como a mãe de Jesus, mas não adorada. O único proveniente da salvação e que morreu pelos nossos pecados foi Jesus, por isso que ele é santo e merece adoração, e não os outros. Então, essa é uma ótima forma de responder esse tipo de pergunta. Próxima pergunta: como se aproximar mais de Deus? Então, para você se aproximar mais de Deus, como eu já havia falado em outras perguntas, você tem que ter uma constância e tem que ter Jesus como seu melhor amigo. Se você tiver Jesus como seu melhor amigo e você entender o que é ter um melhor amigo, que é você realmente incluir ele no seu dia, na sua rotina, na sua vida e ter uma constância, estar lá sempre conversando, sempre falando. A oração é uma forma de conversar. E para conversar com Deus, você não precisa necessariamente estar de joelhos, você pode conversar em qualquer lugar e realmente como um amigo. Então, procura uma coisa que te faça se sentir mais perto de Deus. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem por alguns cortes que vai ter no meio dele, é porque não tá tendo espaço, aí tá meio ruim aqui. Mas se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui embaixo. Tiveram algumas perguntas que eu não selecionei porque não condiz muito com o assunto, mas eu vou responder em outros vídeos futuros. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo!